אותך כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Shalom Aleichem, as bênçãos do Eterno Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre, possa ser sobre cada um de vocês. Amém? Nós estamos na 15ª porção, 15º bloco escolhido por Deus. Deus dividiu a Bíblia em 54 partes, né? Estamos na 15ª Parashiot. Essa Parashiot é a Parashá chamada, Bo. Bo. A tradução da palavra Bo é vá. Nessa Parashá, nós temos uns detalhes interessantes, como todas. Esta está falando de algumas pragas que foram lançadas contra o Eretz Mitzrayim, contra a terra do Egito. Mas nessa Parashá está falando um assunto muito interessante que eu ia trazê-lo hoje. Mas quando eu apontei para esse tema, o Ruá falou no meu coração que não era esse tema. Essa Parashá fala da importância do primogênito. É por isso que no rabinato, uma das primeiras perguntas que eles fazem é se você é o primogênito. É importantíssima a questão da primogenitura. Porque o Senhor diz nas Escrituras: todo primeiro fruto é meu. Toda primeira cria é minha. Todo primeiro animal que sai do ventre é meu. E todo primeiro filho que sai do ventre é meu. Então a primogenitura está registrada na Parashá Bo. Mas, como ela é bem diversificada, eu, buscando do Ruá, eu orei, porque quem que dá a palavra é Hashem, é o Eterno. Aí ele me direcionou para um outro contexto. Então eu usei um subtítulo para a Parashá dessa semana, para a porção dessa semana, o estudo semanal, que é universal. Você que está chegando há pouco tempo na sinagoga, todas as sinagogas do mundo estão ensinando a Parashá Bo, ok? A idolatria do Egito, livro de Shemot, livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 1. E vamos dar uma passadinha lá em Terrilim, 115, versículo 4. Ah, como é legal esse capítulo 115 de Terrilim. É muito interessante, muita gente já viu, ouviu, mas não entendeu. Mas nós vamos aplicá-lo hoje na Parashá de Shemot, na Parashá Bo. Vamos em frente, vamos ganhar tempo, que já está muito tarde. Vamos lá, Shemot, capítulo 10, versículo 1 e 2, diz assim: Adonai disse a Moisés, a Moshe: vá ao faraó, pois endureci o coração dele e os seus servos, e o de seus servos, para eu demonstrar esses meus sinais entre eles, e para que você conte a seu filho e neto a respeito das minhas ações no Egito, e dos meus sinais realizados entre eles, e para todos saberem que eu sou Adonai Tzvaot, o Senhor, o Deus, o Altíssimo, o Deus dos exércitos. Então aqui tem algo muito interessante, que ele diz assim, vai até Faraó. Se Moshe chega em Faraó e Faraó concorda com a de primeira, Faraó diz assim: pode pegar o povo e ir embora. O Eterno não teria como realizar sinais e milagres e prodígios. Mas será que havia necessidade de Deus provar para alguém que Ele é Deus? Será que havia necessidade dele fazer milagres para mostrar para Faraó que ele ia matá-lo daqui a pouco? E que diferença faz alguém que vai para a sepultura daqui a poucos dias ver os milagres do Eterno? Que diferença faz? Mata logo.
Então você tem que raciocinar as Escrituras. O Eterno proporciona um meio de mostrar os seus poderes. Ele proporciona um meio da sua glória, a sua Shekinah ser manifesta numa terra pecaminosa, sabendo-se que daqui a pouco esse povo vai morrer. Mas ele estava mostrando sim a Faraó o seu poderio. Porém, o segredo maior está no versículo 1 da Paraxá. A parte mais importante está no versículo 1 da Paraxá. Está escrito assim, ó. Adonai disse a Faraó, a Moisés, fale ao Faraó. Eu endureci o coração dele, ou seja, se eu amolecer o coração dele, vai ficar muito fácil. Vocês vão sair rapidinho do Egito. Eu cheguei a uma conclusão muito dura. Às vezes nós nos questionamos. Por que tal pessoa não tá entendendo a Torá? Por que meu amigo, minha mãe, meu tio, meu pai não está entendendo a Torá? Por quê? Porque quem endurece e quem amolece o coração para entender a palavra é o próprio Deus. E deixa eu te dizer um segredo muito legal. Antes de você entrar essa porta para dentro, da primeira vez que você entrou, ou você que está entrando hoje, o Eterno sabe o que tem dentro do teu coração. E o Eterno não gasta cartucho, bala perdida. Ele já ora para o cidadão e... Vocês acreditam que o Eterno vê assim? Hã? A não ser que ele não seja onisciente. Ele sabe quem vai ficar e quem não vai? Sabe? Claro que ele sabe. Então ele pode endurecer o coração ou amolecer. Quanto tempo eu demorei para entrar para o judaísmo? 5 segundos. Não, para entrar na visão, eu demorei 5 segundos. Eu entrei dentro da casa de um pastor do Evangelho Quadrangular, quando ele me mostra uma apostila de judaísmo, meu coração fez assim, ó, bum! 5 segundos. Por que demorou 5 segundos? Vocês estão me acompanhando? Se a sua alma, a sua nefesh, alma, for judaica, é 5 segundos. Mas se a alma não for judaica, não tem como converter a pessoa. Você pode moer ele. Você pode passar uma motosserra no cérebro e enfiar a Torá lá dentro. A nefesh dele, a alma dele não é judaica. E frequentar uma sinagoga, eu tenho falado isso aqui, eu falei a semana passada, eu vou frisar, porque tem gente que ainda não entendeu. Uma vez que você foi iluminado, não tem volta. Ah, eu não entendo assim, problema teu. Que pena. Eu sinto muito. Eu lamento vos dizer, eu sou um homem simples. Simples. A minha mulher está aqui comigo, ela sabe que eu sou simples. Eu deixei de ser. Eu era soberbo, orgulhoso, arrogante. Eu não queria saber qual era a sua opinião. Para mim, pouco me importava o que você pensava da vida. Ela lutou muito comigo nesse aspecto. Quantas vezes dentro do carro andando comigo, ela fala, você tem dó disso, daquilo? Não. Eu não sinto nem amor, nem ódio por ninguém. Não sentia. Para mim era diferente. Para mim, tanto faz como tanto fez. Sabe quando eu vejo vocês postando assim, ai, como eu estou triste, ai, tem pessoa que passa por mim e não me vê. Se a pessoa passar por mim e não me ver, nossa, eu fico tão triste, gente. Eu paro na primeira sorveteria e vou tomar um sorvetão. Tanto que me abala, que me deixa angustiado da vida. Porque eu fui desprezado dentro do ventre da minha mãe. Se tem uma pessoa treinada com desprezo, sou eu. Para mim é indiferente. É indiferente. Eu sobrevivi à morte. Fui jogado ao lixo. Minha mãe me desprezou à morte.
Só que eu aprendi uma coisa, que é o que aconteceu aqui, ó. O Eterno endurece o coração de Faraó, para que ele possa mostrar, não para Faraó, porque para Faraó ele podia desabar o mundo em cima de Faraó. Porque se você começar a ler aqui os versículos, aqui embaixo, lá pelo versículo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, os súditos chegam para Faraó e dizem assim: Faraó, o que você está arrumando? Eu vou usar a linguagem de hoje. Faraó, o que você está arrumando? Está destruindo o Egito. Você ficou cego? Deixa esse povo embora. O Deus deles está destruindo o Egito. Não vai sobrar nada. E o senhor está segurando esse povo aqui? O que o senhor está arrumando? O senhor tomou um monte de sol do Egito aqui na cabeça? Os próprios súditos disseram: você é louco. Então, quer dizer, o Egito já tinha visto. Mas a essência maior está aqui no versículo. Olha lá, ó. Pois endureci o coração dele e de seus servos, para demonstrar os meus sinais entre eles, e para que você conte a seu filho e seu neto quem eu sou. É para você chegar em casa e contar a história do Egito, do seu filho. Olha, Deus igual a esse, não existe. Não se ergueu ainda na terra ninguém que se compare a ele. É para falar para o teu filho e para o teu neto a proeza, a grandeza, o tamanho do milagre que foi executado naquela terra, na terra do pecado. O Egito está aí de pé até hoje. Esse chão que você está pisando aí é o Egito. O Egito, ele está aqui até hoje. O único lugar que não se chama Egito no planeta Terra se chama Israel. É a única terra santa que existe no planeta Terra, é a Terra Santa. O restante é Egito. Porque Egito significa lugar de discórdia. Egito significa lugar da mentira. Egito significa lugar do adultério. Egito significa lugar da idolatria. Olha o tema que eu coloquei, a idolatria do Egito. Então eu estou falando aqui do Egito? Território, país? Não. Como crente fui eu muitos anos, eu lembro até hoje que às vezes a gente falava assim: nossa, porque a igreja romana é idólatra, tem um monte de santinho, tem ídolos dentro de casa. E nós aprendemos uma coisa no judaísmo: onde você persegue o seu irmão, é lá que você cai. Os cristãos de forma geral hoje são idólatras, todos eles. Idolatra o pastor, o bispo, o apóstolo, o cantor gospel. Se vem um pregador de fora, vai todo mundo ver ele. Idolatria, filho, por favor, não maqueia não. Não maqueia a mentira, a falsa, o fake não. Nós temos mania de defender aquilo que nós gostamos. Ah, tem gente que vai na igreja por causa da placa. Eu sou tal e não mudo. Não, ele não serve a Deus, ele serve a placa. Se mudarem a placa da igreja dele, ele não vai mais. É um idólatra. Ele serve a placa, a denominação. Eu sou tal até morrer. É mesmo? Eu sou Yeshua até morrer. A minha placa é Adonai Tzvaot, Senhor dos Exércitos. Essa é a placa que eu tenho que servir. Então, quando ele disse isso, a intenção do endurecimento de coração do faraó é para que os nossos filhos e nossos netos soubessem: não há barreira que impeça Deus agir na tua vida. Tem alguma coisa travada na sua vida? O que é? O namoro? O que é? Seu serviço? É o casamento? O que é que está travado aí? Você sabe por que está travado? Você é um desobediente. O dia que você for obediente, todas as portas escancaram para você. Ah, mas eu estou lutando, mas tem muita coisa que você tem dificuldade. Tem o nosso pecadinho preferido, tem os nossos maus hábitos preferidos, a nossa incredulidade, tem coisa que você não quer acreditar. Pode enfiar a verdade na sua cara, abrir a boca e derramar ela goela abaixo, que você não acredita. Então nós estamos passando por um período muito difícil, de muita gente idólatra, ok?
Até os judeus, se não cuidarem, se não se cuidarem, se tornam idólatras. Tem o seu rabino preferido, a sinagoga preferida. Então, muito cuidado. Preferência pode se tornar idolatria, ok? Vamos em frente para nós entendermos um pouco melhor. Então, o que o Eterno fez aqui? Olha lá, livro de Shemot, capítulo 10, versículo 3, parte B do 3 e o 4, completo. Deixe o meu povo ir, olha que fala Moisés para Faraó. Deixe o meu povo ir para que me adore de outra forma. Caso você se recuse a deixar o meu povo sair, amanhã eu trarei gafanhotos ao seu território. Quando você lê a Bíblia, você tem que começar a entender o seguinte. Nos dias de hoje, se viesse uma praga de gafanhoto, você iria morrer? Não, você fecha a porta, fecha a janela, qualquer coisa vai para o banheiro tomar uma ducha e deixa os bichinhos lá fora. Na nossa época, a tecnologia está muito moderna, podíamos passar com aviões de pulverização de soja, de cana, passar aviões pulverizando a cidade inteira, haja gafanhoto para suportar o veneno. Nós teríamos uma forma de extinguir um pouco eles, ou quase na sua totalidade. Mas então, por que o Eterno escolheu enviar gafanhotos para o Egito? Por que ele escolhe matar os primogênitos? Por que ele escolhe mandar rãs? Por que ele escolhe transformar a água em sangue? Há um motivo ao qual ele escolhe cada um desses detalhes. Cada um desses detalhes, a glória dele está nos bastidores. Então, quando ele fala assim, diga para Faraó, amanhã, o que a chuva de granizo não destruiu, o pouco de folhagem que sobrou no campo, alguns ramos das árvores que permanecem nos pés, que estão nas árvores, nos seus pés, nas suas árvores, os gafanhotos amanhã e vêm roçar o resto, não vai sobrar nada. O deserto realmente vai se transformar em deserto. Você não vai conseguir enxergar o solo e o dia vai escurecer. De tanto gafanhoto voando, eles vão cobrir o sol. Rapaz, é gafanhoto com força. É muito gafanhoto. Então eu fui estudar mais detalhadamente por que o Eterno optou, e como eu estou dessa paraxá para frente, não vou abordar rãs, não vou abordar as outras pragas que já ficaram nas parashot anteriores. Vamos abordar aqui, somente duas, para vocês entenderem como ele é magnífico. Ele disse, eu trarei gafanhotos e vou forrar toda a terra com gafanhotos por um simples motivo. Faraó era soberbo. E quem era Faraó para o povo egípcio? Era o Deus do Egito. E se ele achava que ele era o Deus, ele era invencível. Ninguém podia mudar o seu conceito e a sua opinião. Ele era uma divindade. Para chegar diante de Faraó, alguma das coisas que a gente faz aqui, fazia-se lá no Egito, tá? Mas não é porque nós estamos imitando os egípcios, não. Porque isso é um conceito de respeito. Quando se fala assim, quando a gente fala Baruhu, quando a gente fala Adonai, quando a gente reverencia o Eterno, que a gente abaixa, é porque diante de Faraó, se você entrasse na sala do Faraó de peito aberto assim, antes de chegar no trono dele, sua cabeça já tinha caído no salão principal. Já tinham te passado a espada na garganta. Porque você tinha que entrar de cabeça baixa e não podia olhar nos olhos de Faraó, porque era um Deus. Se para Faraó eles faziam isso, então alguns segmentos são de ética e respeito para com um rei, ok? Agora olha por que o Eterno envia gafanhotos exatamente nesse episódio. Vamos lá. Como no Egito é o berço da idolatria, isso se espalhou depois pelo todo o mundo antigo, mas os egípcios, eles foram muito rápidos. Os bruxos de lá eram muito bons no serviço que faziam. Os mapas astrais, mapa astral, ok? Quando se fala de peixes, Libra, Câncer, Capricórnio, isso aí, quem foi que inventou isso? A questão dos mapas astrais. Não foram os egípcios, foi Deus, tá bom? Porque já existiam as constelações.
E as constelações já se chamavam Capricórnio, Peixe. Quem criou isso foi Deus. A constelação de Peixe está falando de Machia. A constelação de Andrômeda está falando de Miriam, a mãe de Yeshua. Cada constelação estelar está falando de um personagem da Bíblia. Hã? Então não foram bruxos que criaram isso? Está escrito que quando Machia nasceu, quando Cristo nasceu, uma estrela brilhou nos céus. E aí os padres escreveram, os magos do Oriente. Que mago? Onde é que tinha mago? Ali tinha astrônomos que estudavam as posições estrelares segundo a Cabalá. Estavam estudando Cabala. Estavam estudando as estrelas segundo a Torá. Os segredos da Torá nas estrelas. Então uma das estrelas anuncia que Machia está vindo, não é? Então olha lá, como o Egito começou, alavancou esse ponto, né? As pirâmides são feitas nas posições estrelares. Segundo as medulas, segundo os agrupamentos de estrelas, as pirâmides são feitas nas posições certinhas de cada estrela. O sarcófago de Faraó tem que ser iluminado uma vez por ano por uma das estrelas, tipo Orion, a constelação de Orion, a estrela maior. Uma certa época do ano, a luz dela passa por uma fissura na pedra, lá no topo da pirâmide, que tem quase um prédio de 25 andares, 30 andares de altura, uma pirâmide. Lá de cima, a estrela brilha numa parte do ano, por uma fissura na pedra, cortada milimetricamente. A luz da estrela ilumina a cabeça do faraó, que está lá no meio da pirâmide sepultado. Isso é uma tecnologia que nem computador faz, que os egípcios faziam. Então veja só, é um povo que eles deram um salto na matemática, na engenharia, na construção civil, de uma forma que nenhuma nação os conseguiu acompanhar. E com todo esse conhecimento eles se tornaram místicos, se tornaram bruxos, feiticeiros e idólatras. E uma deusa, uma divindade, que está dentro da trindade egípcia. Olha, tem trindade nas igrejas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Da onde que vem essa ideia de três deuses? Egito, Íris, Horus e o filho. Se você olhar dentro do contexto histórico, você vai ver que o Deus Sol e a deusa Ísis segura o bebê, que é o herdeiro do principado. A trindade. O Deus Pai, a Mãe e o Filho. Três deuses. E a deusa principal do Egito se chama Ísis, que tinha por missão principal, o que Ísis fazia? Cada deus cuidava de uma coisa. Um deus cuidava do vento, o outro da chuva, o outro deus cuidava das pragas. Ísis cuidava de proteger o Egito contra os gafanhotos. Justa mãe? Que mãe é essa, hein? O Eterno olha para Faraó, endurece o coração dele e fala para Moshe: diga para Faraó para deixar o meu povo ir. E lá das alturas ele fecha o coração de Faraó. Para Faraó dizer para Moisés: não vai. E ele instrui Moisés, a Moshe, a dizer o seguinte: diga agora para Faraó mandar a Ísis trabalhar, entrar em serviço, porque eu estou mandando uma praga de gafanhoto que é a área dela. É ela que defende o Egito dos gafanhotos. Quando veio aqueles trilhões de gafanhotos sobre o Egito, o Senhor estava dizendo assim para Faraó: cadê Ísis? Onde que ela está? Cadê a sua deusa principal defensora dos gafanhotos? E o Senhor disse: meu povo, isso eu mostrei para Faraó, que os deuses dele não têm poder algum, mas é para vocês ensinar para os seus filhos e os seus netos que não existe Deus além
de mim. Não tem Ísis, não tem Horus, não tem Fátima, nem Conceição, nem do Carmo, nem das Dores. Quem manda é Ele. Quem determina é Ele. Isso é muito profundo, é muito lindo. Mas vamos em frente. Livro de Shemot, vou acelerar para terminar. Capítulo 10, do versículo 20 e 21. Adonai, no entanto, endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou o povo sair. Adonai disse a Moshe, estenda sua mão na direção dos céus. Ele foi lá e pediu novamente, depois dos gafanhotos. Ele mandou Moshe voltar, vai lá e insiste de novo. Moshe sai para ir de novo conversar com o Faraó e fazer novamente o pedido. O penúltimo, se não me falha a memória. E quando Moshe está no percurso, o Eterno fecha o coração novamente de Faraó. E ele vai e diz: Faraó, o Senhor mandou eu vir aqui e pedir novamente que você liberte o seu povo. Se você não libertar, haverá trevas sobre a terra do Egito. Trevas tão espessas que podem ser tocadas. Se você não libertar o meu povo, a terra do Egito entrará em trevas profundas. Mas quem era Faraó? Deus do quê? Deus Sol. E quem que ilumina a terra? Ilumina a terra? O Sol. Nessa passagem, o Eterno estava dizendo assim: Faraó, põe lenha na fogueira aí, porque seu sol vai ter que queimar com força, filho. Amanhã eu vou apagar ele. Já que você é o Deus Ra, o Deus Amon, Atum, Ra, o Deus Sol, já que é você que ilumina a terra, amanhã eu vou apagar a terra. Durante o dia, eu quero ver a sua luz, Rei, Deus do Egito, acender no meio das minhas trevas. E assim Moshe entrega essa profecia para ele e se afasta. No outro dia, está escrito: Moshe estendeu a mão na direção do céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito durante quantos dias? O sol passou 3 vezes aqui na terra. Amanheceu, anoiteceu, amanheceu, anoiteceu, amanheceu, anoiteceu. Lá no espaço. Porque aqui na terra anoiteceu, 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 anoiteceu. O Faraó olhou para aquilo e falou: estou ruim na fita. Eu não estou acendendo mais nada. Então o Eterno, o que ele faz com o soberbo? Ele brinca com o soberbo, ele fala: eu vou te mostrar que você não é quem você pensa ser. Eu vou te mostrar que você não é quem você imagina ser. Eu vou te mostrar que nada te pertence, tudo é meu. Se você acha que você tem, ou pode, ou é alguma coisa, eu vou te mostrar que você não é, não tem e não pode. É a minha oração quando eu subo aqueles degraus. Eu subo aqueles degraus dizendo: não sou, não tenho, não faço. E eu digo para ele: tu és, tu tens e tu faz. E se tu és, e tu tens, e tu faz, quem vai falar é o Senhor com a tua congregação, não sou eu. Porque eu não sou. Não sou luz. Não sou Ísis. Não defendo do gafanhoto. Não defendo nem de barata. Então você tem que entender a sua posição, a sua colocação, e ser humilde diante do Eterno. Reconhecer realmente quem você é. Então olha lá. Seguindo. O que o Senhor quis dizer? A divindade principal era o Faraó, o rei maior, o Deus do Egito, o príncipe do Egito. A fonte da vida, da agricultura do Egito era o sol. Não adiantava nada o Nilo no seu transbordo, porque o que trazia riqueza para o Egito? O transbordo do rio Nilo. Cada vez que ele transbordava, aquela lama que ele jogava para fora era riquíssima.
Era riquíssima, era um adubo fortíssimo. Ali você semeava arroz, semeava trigo, o que você quisesse, milho. Aquilo dava com força, sabe? Então, para isso acontecer, nós não precisamos só do adubo e só da água. Nós precisamos do quê? Da luz. Sem luz, não tem fotossíntese. A planta não produz, não cresce, não produz sementes. Então, o Senhor estava dizendo para ele assim, já que você é o Deus Sol, já que você é cultuado aí no Egito, então faça surgir luz mediante as trevas espessas que eu vou colocar aqui. Só que tem um detalhe que é chocante, né? Isso aconteceu há 5.000 anos atrás. 5.000. Alguém sabe me dizer quando é que comemorava o aniversário de Faraó? Qual a data do ano? 25 de dezembro. E os cristãos estão fazendo festa de Natal dia 25 de dezembro. Dia do Faraó. Faraó pode ter morrido, não existir mais. Mas não é só os pagãos e os feiticeiros e os bruxos que comemoram o Natal. Os crentes também estão adorando o Deus Sol até hoje. Até hoje adoro o paganismo. Por isso que eu falo sem dó. Estou numa live, eles falam que eu não posso falar qualquer coisa aqui, mas eu vou falar com muito carinho, tá bom? A igreja está desviada faz muito tempo. Está no paganismo faz muito tempo. É que eles não entenderam ainda. Não entenderam ainda. Permita ao Eterno que eles entendam a tempo. Permita que entendam a tempo. Porque o que eu vi de post, o que eu vi de Facebook, de crente postando Natal esse ano, foi uma coisa escabrosa. Pagão. E gente louvando. Não estou nem aí. Sabe aquela questão da frieza que eu falo para vocês? Estou nem aí. Quer fazer Natal? Eu já ensinei. Eu ensino fazem 20 anos que eu ensino sobre isso. 20 anos. Não é um ano, 20 anos. 20 anos. Mas as pessoas amam o satanismo e o paganismo. Elas amam. Vocês não entendem isso. Eu acho muito interessante as pessoas julgar alguns irmãos que às vezes caem com algum adultério. Nossa, olha lá que maldito. Ah, eu sabia que tinha alguma coisa enrustida naquele homem. Ah, eu sabia que por trás tinha alguma coisa. É mesmo? Mas é pagão. Tem muito crente pagão, enrustido. Por isso que o Eterno falou assim, cuidado com o cisco no olho do teu irmão. Cuidado, porque quando você julga ele, tem uma trava no teu. Eu não estou julgando, eu estou ensinando, estou alertando, estou mostrando, exortando. Foi para isso que eu fui chamado. Porque o Senhor disse o seguinte, se alguém não falar, as paredes vão falar, as pedras vão falar. Eu ensinei isso semana passada. Naquela época, o profeta lá, o profeta de Baal, o profeta não enxergava. O burro, a jumenta dele não andava. A jumenta estava vendo um anjo. Mas o burro, aliás, eu estou falando do animal. Deixa eu esclarecer, senão as pessoas não vão entender. Eu não estou falando do que estava montado, estava falando do que estava debaixo. É porque é tanto animal que a gente se confunde. O que estava debaixo, sendo montado, viu o anjo. Mas o outro cidadão que estava em cima, o outro animal, não viu o anjo. Ainda pegou a jumenta e bateu nela. A jumenta olha para ele e falou, ô infeliz, você está me batendo por quê, cidadão? Tem um anjo aqui na frente com uma espada desembainhada, você não está vendo, ô cego? É os cristãos hoje. Não está vendo o anjo na frente dele. Você pega a palavra, você abre a Bíblia, ensina nas Escrituras. Não estão vendo. Mas se eu tivesse aqui nessa tarde falando, é hoje, é a tarde da cura. Tinha gente saindo até lá na esquina fazendo fila. Alegre. Não entenderam ainda. Não entenderam. Igreja não foi feita para pregar cura. Igreja não foi feita para pregar prosperidade. Aqui não prega nem cura e nem prosperidade. Nem salvação eu prego aqui. Por que será, hein?
Porque a palavra que é ensinada aqui, ela cura, ela prospera e ela salva. Se você não prestar atenção no que está escrito, você não vai ser curado, não vai ser próspero e não vai ser salvo. Campanha? Aí eu chamo os irmãos aqui, 7 semanas. Agora eu estou vendo um negócio aí nos grupos, né? Muito interessante. 12 noites para 12 meses. Todo ano tem isso aí. 12 noites para 12 meses. 12 pregadores, um para cada noite, referente a um a cada mês. Chega em dezembro, os crentes estão tudo endividado, tudo pobre, tudo moído, tudo triste, tudo angustiado, tudo com o nome no SPC. A vida deles não mudou em nada. Faz 30 anos que eu escuto isso. 30 anos. Se isso fosse verdade, estava todo mundo andando de Range Rover. Tudo de caminhonetona de 200 mil. Porque todo ano é 12 pregação para 12 meses. Prosperidade. Cadê? Fake. Idolatria egípcia que mantém até os dias de hoje. É mentira. Pregada até os dias de hoje. Vamos terminar? Eu estou calmo ainda. Olha lá. Os ídolos deles são apenas o quê? Prata e ouro, feita por mãos humanas. Tem boca, mas não pode falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não pode ouvir. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Tem nariz, mas não sentem cheiro nenhum. Aí o Salmo 115, maravilhosamente, termina assim. Todo idólatra termina sua vida semelhante ao seu ídolo. Tem perna, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala. É um tetraplégico. Ele não anda, não fala, não respira, não ouve. Vegeta. É isso o caminho da idolatria. Esse é o caminho da idolatria. Esse é o caminho que Faraó ensinava. Esse é o caminho que o Eterno disse: ensine aos seus filhos, aos seus netos, que eles não podem ter idolatria. Nós estamos passando uma situação muito delicada, muito difícil. Os pais estão sofrendo demais na nossa geração. Está até difícil ensinar sobre isso, porque os garotos não saem de frente dos games, não saem de frente do celular. Se você não der um celular para o menino, ele não para. E no meio desse celular, no meio desses games, no meio dessas músicas, está lotado de mensagens diabólicas, satânicas, profanas, feitiçaria do Egito. Você quer chegar num lugar, quer deixar uma criança quieta, dá o celular para ela. É a primeira coisa que nós fazemos, é dar o celular. Toma aqui, o celular. É a mesma coisa se chegasse num lugar e você dissesse assim para a criança, ó, toma uma jararaca aqui, filho, vai brincar com ela. É a mesma coisa. Vai brincar com a jararaquinha, vai. É a mesma coisa. Então essa feitiçaria pregada pelo Egito, ela nunca acabou. Nunca acabou. Ela sempre esteve aí. Vamos terminar assim? Podemos mais um? Nós terminamos assim. Amós 4,13. Com aquele que forma as montanhas e cria o vento. Forma montanhas, elas não existiam. Quem formou foi ele. Cria o vento? Está ventando lá fora? Não. Não tem uma graminha mexendo. Mas se daqui a pouco ele resolver soprar, não fica uma árvore em pé se ele quiser. É ele que declara a humanidade, é ele que declara a humanidade dos seus pensamentos. Que transforma a manhã em escuridão. Por isso que ele fez transformar a luz do Egito em trevas. Amanheceu o dia, mas no Egito não amanheceu. Amanheceu o dia na terra, mas no Egito não amanheceu, permaneceu escuro. É ele que galga as alturas da terra. Ele é Hashem Elohei Tzvaot. Esse é o seu nome. Adonai, o Senhor dos exércitos. Ok? Hashem Elohei Tzvaot é o Senhor, o Deus, o Senhor, o Eterno dos exércitos. Esse é o seu nome. Então, tudo que você depender, o teu trabalho, a tua vida, a tua saúde, a tua prosperidade, a tua vida eterna, está conectada nele.
Saiamos da idolatria do Egito. Mudemos a nossa vida. Entendamos o que está sendo ensinado nessa Beit, nessa casa. Saiamos do contexto que está sendo ensinado por aí. Cuidado, cuidado. Tem uma frase nas Escrituras que muita gente sabe de cor. Todos os crentes sabem esse versículo. Erreis por não conheceis. Mas preferem continuar não conhecendo. Preferem continuar não conhecendo. Que o santo, bendito seja, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é misericordioso, venha nos dar sabedoria e entendimento. Nós precisamos compreender as Escrituras. Nós precisamos conscientizar do erro. Nós precisamos conscientizar da verdade. Nós precisamos entender o que é um Shabá. Nós precisamos entender o que é servir ao Eterno. O que é ter uma vida reta e santa na presença do Eterno. É isso que eu venho ensinando vocês aqui. E que o Santo Todo-Poderoso vos ilumine, vos dê graça, vos dê conhecimento, repouse sobre vós o espírito do conhecimento, do discernimento, do entendimento. Em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Baruch Hashem. O Eterno vos abençoe. Adonai veishmerecha, Yaem Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.